Lembrou? Portugal, você finalmente lembrou do Ceará? Afinal de contas, os riscos começaram a se tornar gigantescos de você perder as terras nordestinas. Quem sabe, a partir disso, perder o próprio Brasil. Por isso foi necessário que você, Portugal, começasse a repensar a sua visão a respeito daquela terra que tinha fama de caranguejeira, mato e canibal. Foi necessário você perceber que o Ceará poderia vir a ser utilizado como uma zona estratégica, como um território base para lutar contra a presença francesa que se fazia sentir bem ali no Maranhão. Quem se lembrou do Ceará especificamente? Um governador geral chamado Diogo Botelho. Diogo Botelho tinha uma visão estratégica da necessidade de compor expedições para explorar o litoral nordestino. Por isso, ele vai destacar um homem chamado Pero Coelho de Souza. Isso, você não pode esquecer esse nome, não pode esquecer esse homem que figura como um dos primeiros grandes colonizadores efetivos do Ceará. Ele nasceu nos Açores, ele era um açoriano, teria estado no Brasil em 1579, quando ele faz incursões em Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e o próprio Ceará. Diogo Botelho deu-lhe a denominação de Capitão-Mor. Isso lhe autorizava a explorar as terras, expulsar os povos estrangeiros, especialmente os franceses naquela ocasião, mas na verdade, Pero Coelho de Souza era um indivíduo extremamente ambicioso e sonhava encontrar no Ceará, quem sabe, metais preciosos, o ouro ou mesmo a prata. Ele vai trafegar pelo rio Coreaú, chamado também de o Rio da Cruz, até que ele possa atingir a Serra da Ibiapaba. Exatamente. Ipu, no pé da Serra da Ibiapaba, ele vai acabar tendo uma grande surpresa. Porque, afinal de contas, estas terras cearenses eram terras de nativos silvícolas, aborígenes, autóctones, bastante bravios. E olhe que Pero Coelho estava com cerca de 200 nativos ladinos. Se chama de ladino aquele indígena que já perdeu seu referencial de base cultural pura, primitiva. E ele agora está aportuguesado. Além de cerca desses 200 nativos, ele tinha entre 60 e 70 soldados, dentre os quais vai figurar um jovenzinho de apenas 17 anos, chamado Martim Soares Moreno. Você sabe que esse é outro nome que você vai anotar, porque ele é muito importante para o chamado Ceará colonial. Ele faz uma viagem muito longa até o rio Parnaíba, especialmente porque não conseguiu conter a resistência dos nativos tabajaras. A resistência foi violenta. Os soldados ficaram traumatizados, aqueles poucos que sobraram, na verdade. E eles não queriam prosseguir. O objetivo do Pero Coelho de Souza era ainda chegar no Piauí, mas os soldados se negam a isso. É exatamente assim que ele vai se fixar ao longo do rio Ceará. Exatamente. Tinha esse nome, também de origem nativa. E foi lá nessa região do rio Ceará que ele funda o Forte São Tiago. Até hoje, historiadores, geógrafos não sabem de certo a localidade precisa do Forte São Tiago. Mas em torno do forte, ele também vai criar a chamada Nova Lisboa. Chamou assim o nome do povoado no entorno desse forte. O Ceará Grande, a capitania como um todo, chegou a ser chamado por ele de Lusitânia, uma referência aos lusitanos, uma referência às terras de Portugal. Mas, novamente, ele sofre
ataque indígena. Faz uma fuga para o rio Jaguaribe, onde ele funda um outro forte, o Forte de São Lourenço. Você deve estar se perguntando, como é que ele ficava fundando tantos fortes? O cara é capitão-mor. A atuação dele é militarista. Existia muita madeira, então era possível sim criar fortes dessa maneira. O problema é que nesse momento do Forte São Lourenço, ele vai enfrentar uma das secas mais traumáticas. E mais, anote aí, a primeira seca que a história do Ceará registra. A famosa seca de 1605 a 1607. 2 anos de seca que tragaram parte dos soldados sobreviventes, muitos já tinham morrido nos confrontos, e levou até o filho mais velho do Pero Coelho de Souza para os portais da morte. Traumático demais. Ele consegue então, com os poucos sobreviventes, chegar ao Rio Grande do Norte, chegar a Natal, no Forte dos Reis Magos, onde ele consegue sobreviver. Mas esse mesmo homem, em função de sua atuação e em função das denúncias dos próprios soldados, ele sofre um processo judicial em Portugal mesmo, por haver escravizado nativos. E àquela altura, isso já era uma espécie de lei. Você poderia escravizar negros, mas não nativos propriamente ditos. Ao longo dessa fala nossa, você deve estar se perguntando, por que tantos fortes? O forte é, inicialmente, o grande entreposto capaz de fazer irradiar a presença colonizadora. Por isso, o forte, ele é, inicialmente, o eixo do processo de povoamento de uma região como essa. Os fortes eram fundados principalmente porque aqueles tempos eram tempos de guerra, e você não pode esquecer que havia realmente o risco concreto de perder as terras nordestinas, especialmente o próprio Brasil, que àquela altura ainda era visto como uma terra, mas não tinham ainda uma noção precisa das dimensões geográficas do nosso gigantesco Brasil ou Terra Brasilis. A verdade é que eram os franceses da chamada França Equinocial, assim denominada, eram eles que estavam explorando o pau-brasil, eram eles que faziam também amizades com índios. Esses índios se tornaram combatentes dos índios, digamos, aspas, lusitanos. Então isso também revela o caráter genocida e etnocida dos europeus, porque colocavam umas tribos contra as outras. Volto a lembrar a você, o Ceará era uma terra de índios bravios. E é exatamente por isso que você vai começar a perceber que na perspectiva da evolução política do Ceará, o Ceará vai fazer parte, vai ser uma espécie de capitania subordinada ao Maranhão, a capitania do Maranhão, entre os anos de 1621 a 1656. Essa subordinação, digamos, era por motivação militarista e estratégica, com aquele objetivo de expulsar os invasores. Essa foi a importância e esse foi o motivo que fez com que Diogo Botelho viesse a se lembrar efetivamente do Ceará. Nós ainda temos muito que falar sobre quando o Ceará, de fato, será valorizado quanto aos seus próprios recursos. Eu sou o professor Newton Souza, é sempre uma alegria receber você nesse vídeo e espero que ele possa te ajudar nos teus concursos, nos teus vestibulares, ou mesmo se você é um pesquisador, se você é um estudioso de história, se você é um amante da história. Peço que você curta esse vídeo, dê o seu like e que você possa compartilhar com mais e mais pessoas, porque quanto mais história, mais cultura. Essa é a história que transforma, é a história que nos retira da ignorância, é a história que revela o Ceará.